noite. Queria agradecer os nossos convidados aí. O Okara Hub é um hub de inovação focado em engenharia, construção e desenvolvimento imobiliário. A gente tem eventos em trilhas de conhecimento, então nós estamos nessa trilha de projetos, e hoje a gente vai ter a participação do Marcelo, da Camila e do Diego, para a gente ver um pouco de cases de aplicação de BIM. Então, só apresentando cada um dos nossos convidados, a Camila, ela é arquiteta, formada pela FAO, depois ela é responsável por BIM na Método Engenharia e tem uma grande experiência nesse mercado. Também tem pós-graduação e tal. O Marcelo é especialista em construção virtual, responsável pela área de construção digital da Camargo Correia Infra. Ele também é coordenador da divisão técnica de informática do Instituto de Engenharia. Ele é engenheiro pela Poli. E o Diego, ele é engenheiro químico, né? Mas ele fez mestrado em BIM na Poli. Ele é gerente técnico na parte de serviços profissionais da FF Solution, que é aí uma das maiores provedoras de tecnologia que a gente tem aqui no Brasil. Então, esses serão os nossos 3 convidados. Eu vou, sem delongas, passar a palavra para a Camila, e ela começa explicando aí os cases de aplicação da método. Aí, depois que ela partilhar a apresentação dela, a gente passa a bola para o Marcelo e para o Diego. Tá legal? Camila? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão me escutando? Sim, bem legal. Vocês estão vendo a minha tela já? Eu compartilhei aqui agora. Já está aparecendo? Sim. Bom, pessoal, então eu vou tentar ser bem breve, passar por alguns cases de utilização de BIM na Método, né? Então, falando um pouquinho sobre a Método, eu não sei se todo mundo conhece, mas a Método é uma empresa que tem mais de 47 anos no mercado, né? Tem mais de 5 mil colaboradores e um legado de alguns projetos e alguns prêmios ao longo da história. A Método ela é separada em 3 grandes unidades de negócio. Então, a unidade civil, com obras de hospitais, obras de edifícios corporativos, shopping center, etc. A unidade industrial, que é mais focada em obras de manutenção e rotina, EPC, manutenção e parada, então mais focada na parte de óleo e gás, energia e etc. E a unidade FEST, que é mais focada em obras de varejo, né? Então, obras de agências bancárias, obras de fast food, ambulatórios e etc. Então, são essas 3 unidades de negócio na Método. E aí, entrando um pouquinho na questão sobre BIM, acho que vocês já tiveram outros eventos que falaram mais sobre a tecnologia especificamente, mas só como uma introdução, então, BIM é uma tecnologia que simula a construção virtual de um projeto através de um modelo que tem informações geradas e mantidas ao longo de todo o ciclo da sua edificação. Falando um pouquinho sobre o BIM na Método, a gente procura fazer o BIM num processo onde a gente consegue englobar várias áreas, então, diferente do que algumas pessoas têm em mente, que é mais focada na parte de projeto, o BIM, na verdade, faz parte de um processo como um todo. Então, desde o estudo de viabilidade, projeto, a parte de análises, documentação, fabricação, construção, e operação e manutenção, né? Então, na Método, passando desde a parte de orçamentos, coordenação de projetos, planejamento, qualidade, obra e assistência técnica, que está um pouco vinculada à questão das informações que a gente coloca para operação e manutenção. Falando um pouquinho sobre a questão das dimensões, na verdade, nem é algo que eu acho que a gente consegue encaixar mais nessa questão de dimensões, mas como ainda é bastante falado, as pessoas ainda comentam, acho que é válido só frisar que a questão do 3D é a questão do modelo volumétrico, geométrico, com algumas informações. O 4D é quando a gente começa a colocar as informações de tempo vinculadas a esses elementos do modelo. O 5D é quando a gente começa a colocar as informações de custo. E o 6D é quando a gente começa a colocar as informações para operação e manutenção vinculadas ao modelo. A Método é uma empresa que vem investindo em BIM há mais de 10 anos, né? Então, a gente foi vencedor do Prêmio de Excelência BIM do Sinduscon São Paulo por 2 anos consecutivos. Em 2018, com o case da Steel, que é um edifício de pesquisa e desenvolvimento lá no Rio Grande do Sul, e em 2019, com o case do aeroporto de Fortaleza. E aí aqui a gente tem algumas utilizações, que eu não vou entrar no detalhe de todas, mas eu vou tentar dar alguns exemplos para tentar deixar mais claro. Então, passando desde a parte de levantamento de quantidades, laser scan, engenharia de valor,
compatibilização, cronograma ilustrado e planejamento, custo, realidade virtual, qualidade e gestão de facilities. Então, quando a gente fala de BIM, eu acho que um dos principais benefícios que a gente tem, né, um dos mais óbvios, mais palpáveis, mais práticos, é a questão da visualização, melhor visualização e melhor compreensão do projeto. Então, aqui a gente tem uma imagem do lado esquerdo do aeroporto de Fortaleza, do check-in antes de ser executado, e do lado direito a obra entregue. Então, inevitavelmente, a gente consegue ter uma visualização e uma melhor compreensão do que vai ser construído antes mesmo da sua construção. Além disso, aqui a gente tem um exemplo do case do edifício da Steel, onde a gente tinha uma complexidade alta de instalações na edificação, eram mais de 23 subsistemas de instalações, e aqui a gente coloca um exemplo de 2 pranchas de disciplinas diferentes, e que é difícil a gente ter a visualização e a compreensão dessa junção de pranchas, né, de documentos em 2D, de várias disciplinas, quando, na verdade, quando a gente olha para essa imagem do lado esquerdo do modelo, a gente consegue ter uma visualização muito melhor. Então, é difícil a gente ter essa compreensão através dessas pranchas, né. E aí, entrando na questão do levantamento de quantidades, eu acho que vale falar que quando a gente tem 2 pessoas fazendo o levantamento de quantidades em 2D, inevitavelmente vocês terão quantidades diferentes, inevitavelmente. Quando a gente tem um modelo, não importa quantas pessoas extraiam essas quantidades, todo mundo vai extrair a mesma informação que está lá dentro. Então, eu gosto de falar sobre essa comparação por conta da questão de rastreabilidade e de precisão dessas informações, né? Então, a gente tem um estudo interno de que a gente consegue ter uma redução de 80% do tempo em relação à extração de quantidades através dos modelos BIM. É claro que, para isso, as informações precisam estar alinhadas, né, e organizadas e seguindo uma premissa de modelagem para que a gente consiga extrair essas informações corretamente. Aí tem um exemplo da questão do levantamento em nuvem de pontos, então a gente tem uma maior agilidade, uma maior precisão com levantamento de campo. Então aqui a gente tem um exemplo da unidade do FAST, onde a gente fez o escaneamento da nuvem de pontos e a gente fez a modelagem através dessa nuvem. Então, o que antes a gente chegava a demorar cerca de 4 a 5 dias para fazer o levantamento de uma edificação dessas, com o escaneamento da nuvem de pontos, a gente acaba fazendo esse mesmo trabalho em questão de horas, cerca de 5 ou 6 horas, né? Sem contar a precisão que a gente tem, que é muito maior em relação a manualmente a pessoa lá fazendo o levantamento com uma trena. Em relação à engenharia de valor, então, a gente consegue ter um estudo muito mais preciso. Esse é outro case do aeroporto de Fortaleza, onde a gente tinha uma solução inicial adotada para a estrutura e a gente fez uma solução alternativa. O que vale destacar aqui é que a gente consegue ter quantitativos muito mais precisos quando a gente faz essa solução, essa proposição de uma solução nova. A gente consegue ter uma visualização mais concreta do que a gente está propondo e a gente consegue ter uma visualização do impacto que isso tem com outras disciplinas. Então, independente do que a gente está propondo de solução referente apenas à estrutura, é importante que a gente tenha também o impacto que isso tem com as outras disciplinas. Nesse caso, a gente teve uma redução de 40% de custo em relação à solução adotada e 35% de redução do prazo. É claro que isso tudo é vinculado não só ao modelo BIM, mas em si a solução toda adotada, mas o que é importante destacar aqui é como o BIM pode auxiliar nessa questão, né? Ainda no assunto de soluções alternativas, aqui a gente tem um exemplo de uma definição que a gente tinha que tratar com o cliente sobre manter ou não essa marquise do terminal existente no aeroporto de Fortaleza, e aí a gente acabou gerando 2 imagens para ele poder decidir isso, né, para a gente poder decidir isso em conjunto, antes da execução, até porque era um impacto grande que teríamos na fachada e é muito mais fácil a gente decidir isso virtualmente do que errar, né, no real. Então, aqui a gente tem as 2 soluções alternativas, né, com marquise e sem marquise, e aqui a gente tem uma obra do aeroporto executada onde o cliente optou por não manter essa marquise. Em relação à compatibilização de projetos, então, a gente consegue ter a identificação de interferências ainda na etapa do projeto, e aí o que eu costumo dizer é que é muito mais barato errar no virtual do que no real. Inevitavelmente, a gente acaba encontrando algumas interferências entre as disciplinas, e aí a gente consegue ter a chance de poder resolver esses projetos ainda na etapa de projeto, né, e não na etapa de construção, na obra. Aqui a gente também tem uma imagem comparativa de modelo versus
obra executada, no case da Steel, então era uma sala de combustíveis, de mistura de combustíveis, que era bastante complexa, e a gente consegue ter um entendimento, uma visualização e compreensão muito melhor ainda na etapa de projeto, sem contar a compatibilização dessa quantidade de tubulações que existiam nessa sala. Em relação ao cronograma ilustrado, eles são imagens, né? O cronograma ilustrado nada mais é do que a gente ilustrar a sequência construtiva através de imagens com datas marco do planejamento, né? Então, o primeiro exemplo é o estudo de fluxos do terminal, onde o terminal de Fortaleza, ele tinha a parte da reforma do existente e a expansão desse novo terminal, a parte nova. O existente, ele nunca deixou de funcionar, então a gente fez a obra com o aeroporto em funcionamento. Então foi importante a gente poder fazer esse estudo ainda na etapa de pré-construção, para poder visualizar e entender como é que a gente faria a questão das interferências internas e qual seria o impacto disso na questão de fluxos de embarque e desembarque. Isso também foi muito importante para a gente poder conversar com o próprio cliente, para ver qual seria a estratégia de intervenção no terminal. E embaixo a gente também tem um outro exemplo sobre a estrutura da nova parte, né, da nova expansão, como é que a gente faria essa sequência construtiva, né, e como que seria essa junção com a questão do terminal existente. Então, é importante a gente poder visualizar e definir qual que vai ser a estratégia de execução da obra. Aqui a gente tem um outro exemplo, ainda na questão de planejamento. Então, nesse caso, a gente já tem um vínculo com um software de planejamento 4D, diferente daquele exemplo que eu mostrei anteriormente, que eram apenas algumas imagens com data marco para poder exemplificar a sequência construtiva. Aqui a gente já tem um vínculo do cronograma com o modelo, e aí a gente consegue comparar o que está sendo executado, o que tinha sido previsto, o que está atrasado, o que não está, e etc. E aí já é especificamente num software que faz planejamento em BIM. Aqui a gente tem um estudo de logística. Então, a gente conseguiu fazer um estudo sobre a posição da lança do guindaste para poder montar a estrutura pré-moldada do case da Steel. Então, também é interessante para a gente poder fazer um estudo interno com a equipe de produção, mas também com o próprio cliente para poder definir qual que vai ser o impacto que a gente tem na redondeza, né, nas interferências com os prédios vizinhos e etc. Aí, falando um pouquinho sobre a questão da realidade virtual no campo, então, a gente tenta levar o modelo BIM até a ponta de quem está executando, então não só deixar na parte de quem está no escritório, na parte de projetos e na parte de planejamento, mas tentar levar isso para quem está na ponta executando. Então a gente posiciona alguns QR Codes em locais estratégicos da obra para permitir uma visualização mais clara da sua execução. E aí a gente coloca essa visualização em realidade virtual para que as pessoas consigam ter uma aproximação maior do que elas estão executando e como vai ser executado, né? Aqui a gente tem um exemplo da placa de como que a gente disponibiliza isso em alguns pontos, e aí a gente pode colocar as disciplinas separadas de acordo com a execução, ou já direto a imagem de como vai ser, enfim, isso aí vai de acordo com cada obra e com cada caso. A questão de qualidade, então a gente tem uma plataforma onde a gente coloca as informações de qualidade, as fichas de verificação de serviço numa plataforma online, e aí a gente faz essa verificação através de um celular ou de um tablet. E aí, a gente faz o vínculo dessas informações que estão nessa plataforma com os modelos. Então, o que antes a gente visualizava apenas em folhas, né, em papéis de fichas de verificação no campo, a gente começa a ter uma plataforma muito mais integrada, rastreável também, e a gente consegue visualizar de uma forma muito mais clara. Então, você consegue ver quais são os principais elementos que estão com problema na execução daquela obra. E aí, você consegue rastrear qual é o motivo daquela não conformidade, né? Nesse caso, o BIM também serviu como suporte a processos enxutos, então, nessa sala de combustíveis que eu comentei com vocês, parte da tubulação, na verdade, a maior parte da tubulação, ela foi pré-fabricada na fábrica da instaladora, e aí as tubulações, elas foram etiquetadas e organizadas em pallets para poder ser entregue na obra, e aí a gente fez só encaixe dessas imagens, dessas tubulações no campo. A mesma coisa aconteceu com a tubulação de incêndio, né? Então, aqui a gente também tem uma imagem da produção, da logística e uma imagem do modelo aqui em cima versus a imagem que foi entregue, a imagem da obra entregue. A gente teve um planejamento do processo muito melhor, uma pré-fabricação dos kits, uma garantia de qualidade já na produção, então ainda na fábrica, que é uma garantia de qualidade muito maior do que no campo, é uma produção e montagem muito mais rápida e fácil, sem contar a facilidade de inspeção na obra. E aí, falando rapidinho sobre a questão da gestão de facilities,
em BIM, quando a gente fala sobre o ciclo de vida de uma edificação, a gente está falando que 15% dos custos correspondem ao projeto e à construção, e os outros 85% dos custos correspondem ao de operação. Ou seja, na verdade, um dos maiores beneficiados em relação à utilização da tecnologia é realmente quem vai operar aquela edificação. E aí, quando a gente fala sobre gestão de facilities em BIM, nada mais é, de uma forma simplificada, toda aquela quantidade de informações que a gente costuma entregar no final da obra, então, databooks, notas fiscais, as-builds, etc., tudo isso integrado dentro de um mesmo modelo, dentro de uma mesma base de dados. E aí eu acho que vale destacar que quando a gente fala sobre gestão de facilities é um assunto muito amplo, né? Então a gente pode falar sobre N coisas dentro de gestão de facilities. Quando a gente fala sobre estes casos que a gente está apresentando, a gente está falando especificamente sobre gestão de espaço, ativos e gestão da manutenção. Então são 3 itens bastante específicos dentro da área de gestão de facilities. Aqui a gente tem um exemplo, foi o primeiro case que a gente entregou, com um modelo com as informações de operação e manutenção, que é o case da Steel, lá no Rio Grande do Sul. E aqui do lado vocês podem ver que tem algumas informações dos parâmetros que foram inseridos, né? Então tem o pavimento do equipamento, tem a tag do equipamento, sistema e subsistema, a categoria do equipamento, que era a informação do cliente, uma breve descrição do equipamento, fornecedor, fabricante, modelo, o número de série daquele equipamento, um link para a documentação, a data de início e término da garantia. Nesse caso, vale destacar que a gente não tinha uma plataforma de gestão de facilities em BIM, então a gente colocou as informações no modelo, entregou para o cliente, mas o que é muito válido desse projeto, que a gente teve um feedback muito positivo, foi que o cliente chegava a demorar 6 meses para poder juntar as informações no final de uma obra, que eram entregues pela construtora, para poder inserir essas informações dentro de uma plataforma de gestão de facilities própria. E aí, depois de 6 meses, ele descobria que há 2 meses ele tinha que ter feito a manutenção em alguma bomba, ou tinha que ter trocado alguma coisa, algum componente de equipamento. Ou seja, ele acabava perdendo garantia de algumas coisas. Nesse caso, apesar de não ser uma gestão de facilities dentro de uma plataforma específica, a gente fez o input dessas informações no modelo, puderam ser extraídas através de planilhas, as planilhas puderam ser imputadas dentro desse outro software, né, de gestão de facilities do cliente. Aqui a gente tem um videozinho para exemplificar isso que eu comentei com vocês. Então, você consegue navegar pelo modelo, você clica em algum equipamento, e aí você abre a janela de propriedades, que são aqueles parâmetros que eu mostrei para vocês, além dos parâmetros nativos do modelo, né? E aí a gente tem um link para a documentação que leva o databook, notas fiscais, as fichas de inspeção, as fichas de comissionamento daquele equipamento, etc. Ou seja, a gente consegue ter um acesso muito mais rápido, muito mais rastreável e direto através dessa organização de informações, né? E aí, no case de gestão de facilities do aeroporto de Fortaleza, nesse caso, a gente já teve a implantação de uma plataforma que fazia gestão de facilities em BIM, que é essa plataforma do Arquibus. A quantidade de parâmetros é bastante semelhante aos parâmetros que eu mostrei no slide anterior. A diferença é que aí a gente tem a gestão da manutenção, né? Então, a gente, além de ter as informações de cada ativo, a gente tem a gestão dessas informações. Então, quando é que eu vou precisar trocar? O software te avisa quando você vai precisar trocar, fazer alguma manutenção, ou quando está para vencer alguma garantia, ou qual é o custo que você está tendo de manutenção de um equipamento, quanto ele custa, ou você consegue fazer a gestão de vários empreendimentos ao mesmo tempo e comparar qual que é o custo que você tem de manutenção de um para o outro. Enfim, são casos um pouquinho diferentes. Aqui a gente tem um vídeo também que mostra um pouquinho sobre o acesso dessas informações. A gente não tem um acesso direto dentro da plataforma, porque ela é bloqueada por senha, etc., até porque a gente tem todas as informações de operação do aeroporto, mas é muito semelhante ao processo que eu tinha mostrado antes, com a diferença de que você tem a gestão da informação e não só a visualização da informação, né? Outro ponto de diferença é que a gente também tem a questão de gestão de espaços, nesse caso. Então, além dos equipamentos e as informações de equipamentos, a gente também tem a gestão dos espaços que estão dentro do aeroporto. Então, as lojas de conveniência, ou as lojas de fast food, ou os próprios quiosques, enfim. E aqui a gente consegue ter um exemplo no vídeo através do acesso às informações databook e também dos equipamentos, né? E aí, como vantagens dessa utilização, primeiro, a incorporação dos dados, que é muito mais consistente durante a etapa de construção do que quando acaba a construção. Uma maior rastreabilidade das informações, então, que nem eu mostrei no vídeo para vocês, além da visualização, e uma facilidade de execução
desses projetos de reforma, né? Então, a gente, pensando num futuro, quando alguém tiver que fazer algum tipo de reforma nessa edificação, já tem todas as informações compiladas e organizadas. E aí, só para finalizar, aqui tem um vídeo, que foi justamente o vídeo do prêmio do Sinduscon do ano passado, que mostra um pouquinho dessas utilizações que a gente teve de BIM no case do aeroporto de Fortaleza. É isso, pessoal. Muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida também podem mandar aí no chat ou tem os meus contatos aí também. Obrigada. Sensacional, Camila, muito obrigado. Acho que realmente mostra aí na prática mesmo como é que o negócio funciona. Sei que o tempo é curto, a gente podia ficar horas falando, detalhando o projeto e tal, mas acho que foi uma super boa a vitrine assim, para o pessoal entender na prática. Vamos ver como é que vai ser nas perguntas. Agora eu vou passar para o Marcelo e para o Diego, para eles mostrarem um pouco da Camargo Corrêa Infra, aplicação lá do BIM. Por favor. Então, vamos lá. Vou começar aqui então, Marcelo. Vou fazer só uma apresentação super rápida aqui da Frasílio, tá? E aí a gente já discute mais o case. Então, para quem não conhece, né? Agradeço aí o convite da Ocara, que convidou a Frasílio e, naturalmente, como o tema aí é digitalização do canteiro, nada melhor do que chamar nosso grande parceiro aí, o Marcelo e a Camargo Corrêa, para mostrar o caso deles, né? Mas falando um pouquinho da Frasílio antes, nós temos aí 25 anos de história, apoiando o mercado de arquitetura, engenharia e construção, né? E provendo soluções de tecnologia. Então, para conseguir chegar nessas soluções, a gente naturalmente teve que fazer várias parcerias estratégicas aí. Então, temos parceria com a Autodesk, com a Google, com Oracle, Adobe, Esri, né? Vários grandes players de mercado. E através deles montar a melhor solução de engenharia que atende necessidades dos nossos clientes, né? Então, para isso, nós fazemos a venda, né, a comercialização dos softwares dessas empresas. Nós também fornecemos treinamentos, né, treinamentos aí, desde treinamentos mais básicos das ferramentas até treinamentos personalizados, né, para a necessidade do cliente. Como muitas vezes a gente também está falando de integração, né, e fluxos de trabalho entre diferentes softwares, isso também é a nossa realidade. Toda a parte de suporte técnico, né, apoio para desenvolvimento de sistemas de mapas, consultorias, tá? Então, por conta desse nosso know-how, nós naturalmente trabalhamos com diversos players do mercado, dentre eles a Camargo Corrêa, onde a gente fez esse case muito legal, né, de democratização do BIM nas frentes de serviço. E aí eu vou até passar a palavra para o Marcelo aqui, e a gente vai fazendo uma troca ali na apresentação. A gente vai fazer um negócio um pouco menos PPT aqui, vamos com a coragem aí, né, Marcelo? Tá bom. Vamos lá, aqui. Diego. Descompartilhei, vamos lá.
Obrigado ao cara aí pelo convite, o Diego também, que me convidou, e nós estamos aqui juntos de novo. Eu e o Diego, a gente tem aí vários projetos feitos juntos, né? Pontos bons, pontos ruins, dificuldades e acertos. Assim é a A vida. gente resolveu fazer aqui um negócio interativo, um ato de extrema ousadia. Nós vamos mostrar um pouquinho o que é o nosso ambiente de trabalho colaborativo. Na Camargo Corrêa Infra, a gente adotou o BIM 360 como o nosso grande Common Data Environment, que é o ambiente onde moram todas as informações, tá, que são referentes à engenharia, acesso a projetos, acesso a modelos, tá, o que permite a gente trabalhar de uma maneira 100% digital, inclusive dispensando até o uso de papel na frente de serviço e eliminando uma série de perdas de tempo com essa questão de logística que envolve a distribuição das informações. Então, eu vou entrar aqui no nosso ambiente para vocês terem uma noção, né? Vai ser rápido, mas aí depois a gente pode tirar as dúvidas. E aí, na sequência, eu vou também navegar um pouquinho de um dispositivo móvel, no caso do meu smartphone aqui. Tentei usar o tablet, não deu certo, o meu tablet bloqueia compartilhamento, mas sem problema. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar. Enquanto o Marcelo vai compartilhando aí, só para quem não conhece ainda, né, o BIM 360, ele é um ecossistema de soluções em nuvem da Autodesk, né, para essas soluções de Common Data Environment, né? Então você tem soluções para a parte de gestão de documentação, para colaboração de projeto, para acompanhamento da obra em campo. Então você tem vários módulos dentro do BIM 360 e a gente vai mostrar alguns deles aqui, que são os que a Camargo faz uso lá. Na verdade, hoje a gente usa praticamente todos os nativos, né? A gente meio que adotou tudo. Olha, vocês estão vendo aí a minha tela? Tá vendo? Sim, sim. Tá bom. O BIM 360, ele roda, ele é totalmente na nuvem, né? Roda dentro aqui do browser ou nos dispositivos móveis, né? Smartphones e tablets. Nós temos hoje aqui todas as nossas obras sendo operadas dentro do BIM 360. São 9 projetos, mais um projeto adicional que é usado para gestão de pendências corporativas. Tá? Eu vou escolher aqui, por exemplo, pegar o projeto do metrô Tramo 3, ou a Estação Morumbi, tanto faz. A Estação Morumbi, vai. Vou pegar o projeto da Estação Morumbi. O que acontece? A gente tem aqui no módulo de documentos, onde a gente consegue acessar aí os projetos da obra, como a maior parte, né, do sistema de gerenciamento eletrônico das informações faz. Né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui e abrir um projeto qualquer rapidamente. Né? O acesso é muito fácil, é muito intuitivo. Inclusive, o mecanismo do BIM 360 é o mesmo mecanismo que a Camila acabou de mostrar. Né? Ele é usuário 360, mas internamente é o mesmo mecanismo, onde a gente consegue facilmente navegar nos projetos. A gente tem a garantia, né, que a gente vai estar sempre acessando a última versão. Isso aí é uma tranquilidade grande, né, que a gente acaba tendo, né, quando trabalha, e pode fazer o zoom, e esse zoom tão fácil de ser feito, também pode ser feito tanto no tablet quanto no smartphone. Aí eu posso fazer uma série de ações aqui, tá? Deixa eu só simular aqui uma calibração só para mostrar, né? Então eu posso medir, né? Medidas, né? Por exemplo, sei lá, uma medida qualquer aqui, só para ilustrar. Eu posso fazer marcações também, né, para poder depois lembrar. Essas marcações, elas podem ficar tanto privativas, tá, quanto compartilhadas com todo mundo. Deixa eu fechar aqui, peraí, que não fechou. Eu posso fazer marcações, qualquer pessoa, né, pode fazer marcações para uso próprio ou para poder compartilhar. E tem outros recursos, né? Que aqui eu estou abrindo o projeto 2D, não dá para ver assim muitas propriedades, não tem graça, né? Que se eu
for ver aqui as propriedades, vai me mostrar o layer, né, que está. Mas deixa eu pegar aqui um outro exemplo aqui nesse mesmo projeto, tá? Esse é um ponto importante até, Marcelo, né? A gente vê o nome BIM 360 já fala, tá bom, só funciona para BIM, né? Não, ele consegue atuar tanto com o BIM, com os modelos BIM inteligentes, né? Quanto com a documentação 2D tradicional, que naturalmente tem que andar em conjunto ali numa construção, né? Exatamente. Agora eu estou abrindo o modelo 3D mesmo, né? Esse é um projeto até que a gente já está aí na fase final, né? Prestes a concluir. Isso tudo que vocês estão vendo é em tempo real, tá? Então, às vezes pode estranhar um pouquinho, né? Que parece que ele demora um pouco para abrir, porque realmente ele leva um pouquinho de tempo, mas abre. Aí, depois de um tempo, você consegue navegar normalmente dentro do modelo e acessar, né? E tomar um conhecimento do que é o projeto. E eu posso selecionar qualquer objeto que eu queira, isolar ele, né? Para poder facilitar aí entender como é que ele está em relação ao contexto geral, e também posso vir buscar propriedades dele de acordo com o que foi colocado lá no Revit, né? Isso aqui é uma parede básica. Aí, com todas as informações que a gente tem no Revit, a gente pode tirar. Isso aqui também, obviamente, a pessoa que está acessando lá os dispositivos móveis também consegue. Então, isso aqui é um pouco de navegação, né? Esse é o módulo de documentos. Além desse módulo, nós temos outros módulos, como o módulo o Field Management, que a gente usa para fazer inspeções, né? Inspeções de qualidade, inspeção socioambiental. Então, tem uma série, né? Todos aqueles. Quem está no dia a dia de obra sabe, né? Que esse trabalho das áreas de qualidade é um tipo de trabalho que demanda um uso assim, extensivo, muito grande de uso de papel. E aí aqui a gente tem todos os formulários cadastrados dentro do BIM 360, são 59 páginas. Depois eu mostro um dashboard, só para vocês terem uma noção de quantos documentos nós estamos falando. Mas eu posso abrir um documento qualquer aqui e ver o resultado de uma inspeção que foi feita. No caso aqui é uma inspeção de gestão ambiental, né? É uma inspeção aí de verificação. A gente tem processo de aprovação. Nós temos obras onde o contratante aprova, né, as nossas inspeções eletronicamente, assinando na tela do celular ou do tablet. Quando é encontrado algum desvio, né, alguma não conformidade, o inspetor sabe, tira a fotografia, anexa um documento para poder explicar uma eventual não conformidade, e tudo isso fica registrado e facilmente rastreável, né? Então, esse aqui é um módulo também de grande utilidade para a gente, que também tira aí uma grande dor de cabeça. E a informação já fica aqui pronta, né? Para depois, no final, a gente poder gerar, eventualmente, um databook, alguma coisa assim, né? Ou outras informações. É que, dependendo do projeto, nós temos outros módulos habilitados, tá? Eu vou fazer o seguinte, só para vocês terem um pouquinho aí da experiência de uso de quem está no campo, eu estou espelhando aqui a tela do meu celular. Eu vou ver se dá certo, tá? O meu tablet não deu certo porque o tablet bloqueou. Mas eu acredito que o celular vai tranquilo. Enquanto você vai fazendo aí, Marcelo, eu também acho importante ressaltar a navegação tanto dos documentos 2D quanto dos modelos BIM, né? A gente sabe que, beleza, a Estação Morumbi tá ali, né? Do lado do Shopping Morumbi, tem cobertura 3G, é mais tranquilo. Mas muitas vezes nas obras de vocês têm obras de infraestrutura bem extensas, às vezes por áreas que não tem tanta cobertura. Então, o legal é que você pode ir no canteiro, baixar os documentos que você tem interesse para a inspeção que você vai fazer, seja lá o que for, e consultar eles offline também no campo. Então, aquele negócio de, o cara se deslocou meia hora para chegar na frente de serviço e percebeu que não tinha a documentação que ele precisava. Ele tem que voltar, mandar alguém trazer, tem que ficar esperando. Então, isso também é bem reduzido, né? É verdade. E a comunicação também, né? Eu não falei aqui do módulo de abertura de problemas. Opa, peraí. Deixa eu compartilhar aqui. Só um momento. O mais, comentando em cima, né, o mais engraçado, o mais surreal é que você consegue ver isso do celular, né? Quer dizer, realmente... Olha, eu estou aqui... alguns anos atrás era um negócio... eu estou navegando aqui em um dos projetos, né? A gente tem, no meu caso, eu que sou administrador, eu tenho acesso a todos os projetos.
Calma Você lá está que agora compartilhando, Marcelo? Hã? Devia estar, Ainda não não. estou não? Não. Espera aí, só um momento. Só um momento, não está aparecendo para vocês? Não. Enquanto vocês estão navegando, tem uma pergunta aqui da Paola, perguntando se falando. vocês usam somente ferramentas Autodesk. Não, a gente trabalha com outros provedores. Nós sabemos com o Syncro da Bentley, utilizamos o Projectwise, usamos o Solibri. Tem um conjunto aí de soluções que eu vou ter que colocar na vertical aqui, na horizontal aqui. Ele comeu o menu de cima. Né? Veja aqui, a gente tem todos, eu tenho acesso a todos os projetos aqui. Vocês estão vendo a minha Sim, tela? agora sim. Tá? Ah, então tá bom. Eu que acho que eu pisei na bola aqui. Vou entrar aqui rapidamente num projeto meio aleatório aqui, né? Depois eu penso aqui, ó. Consórcio Metrô, tramo 3. Uma outra pergunta do Edson aqui, que eu quase vou responder, mas ele está perguntando se a base é o Revit, né? Nesse projeto especificamente que estava mostrando ali da estação Morumbi, né? É uma estação e ela tem que se integrar com a estação já existente, então é bem de edificação ali, né? Uma solução de construção de edificação bem complexa, mas dessa lista que o Marcelo estava mostrando, por exemplo, BRT Salvador é de infraestrutura viária, né? Então tem de linhas de transmissão, tem vários tipos de projetos diferentes ali. Então, nesses outros projetos, você tem outros tipos de ferramentas envolvidas. Quando a gente está falando da parte de infraestrutura, é muito mais comum o uso do Civil 3D, né? O Revit vai ser mais para a parte de edificações. Ó, eu tenho aqui outro exemplo, até para falar que a gente não está preso na Autodesk, tá? Esse aqui é um exemplo de um projeto de armação. Eu tô acessando ele de dentro do smartphone, né? Esse projeto foi feito na ferramenta Allplan e disponibilizado no formato IFC, e a gente importa o formato IFC para dentro aí do BIM 360, e você consegue ter a navegação e ter toda a visualização, tá, do projeto de armação. Esse aqui é um exemplo, né, que é mais um exemplo, e a possibilidade de navegação. E por último, quando a gente encontra desvios e problema, ou mesmo dentro do Lean Construction, né, para poder fazer a gestão, né, da produção, a gente gera todo um conjunto de dependências de obra, né? E todas essas pendências são criadas no BIM 360, aqui nesse módulo de issues, né? Então nós temos aí milhares, são 6.000 pendências criadas desde 2018, onde a gente gerencia a obra. E tudo isso aqui é compilado em dashboards. Então a gente tem uma integração com dashboards, onde a gente consegue fazer todo o gerenciamento de todas as questões que envolvem, sejam problemas, sejam providências, para você poder executar, né? Tudo integrado com o nosso BIM 360. Alguns gráficos aí de atendimento de metas, né? E com link, né? Daqui de dentro, eu abro um problema do BIM 360 que foi aberto e consigo interagir, né? Então a gente fez essa integração com sistemas aí de BI, né? Que no caso aqui a gente utilizou a ferramenta Power BI para fazer isso. E olha, eu entrei dentro do BIM 360, de dentro do Power BI, num problema que estava aberto para mim, por exemplo, para eu poder já documentar. Então, toda essa questão da gestão, né, do tracking do dia a dia, a gente faz através da nossa ferramenta, e tem assim ajudado demais a gente a superar aí os desafios comuns na construção. Muito legal. Você pode, se quiser mostrar mais alguma coisa, mas eu vou começar. Não, aqui tá bom. Eu já sei que o tempo já foi, né? Explodimos já 11 minutos do tempo total. Vou parar aqui de compartilhar e agora a gente fica à disposição aí para tirar dúvidas. Primeira pergunta dupla, né, para os dois, né? Mas foi muito difícil chegar até onde vocês chegaram, quer dizer, para usar na prática o que vocês mostraram. Só tem benefícios quem está olhando de fora. Mas a gente sabe que o índice de adoção do BIM ainda é muito baixo, que praticamente pouca gente usa. Então, assim, qual foi as maiores dificuldades, o quão difícil foi chegar nesse nível que vocês têm aí de utilização, tanto a Método quanto a Camargo Corrêa, com tudo integrado, com o sistema funcionando, com até o pós-obra, ou ali
gerenciamento de obra no dia a dia, pendências e tal. Então, fala um pouquinho dos percalços aí. Camila. Isso aí, ladies. Na verdade, na verdade, eu acho que é sempre bom ter em mente, quando a gente está falando da implantação de BIM, a gente está falando de 3 pilares, né? Que é a parte de processos, pessoas e ferramentas. Então, na verdade, tudo isso tem que estar alinhado, senão você não consegue fazer a implantação correta, né? Então, a gente está aqui mostrando os cases, os exemplos, apenas baseado nas ferramentas, né? A gente está mostrando os exemplos e tal, baseado nessas ferramentas que cada um está utilizando, etc., e que elas auxiliam muito, mas que é muito difícil, e eu acho que as pessoas têm que ter em mente que esses 3 precisam estar integrados, né? Então, os processos, as ferramentas, elas vêm para auxiliar nos processos, que precisam estar, né, organizados e estruturados. E também tem a questão de pessoas, né? Não só a questão de capacitação, treinamento e etc., mas também uma questão de cultura, né? Então, a gente está falando de um mercado da construção civil, que é um mercado tradicionalmente uma cultura muito tradicional, né? Então, a gente também tem que vencer esse tipo de barreira. Mas, é claro, não é algo que você conquista do dia para a noite, né? O que eu falo para todo mundo é que a gente sempre tem que dar pequenos passos para poder ir alcançando os objetivos. Porque se a gente tenta dar um passo maior que a perna, a gente acaba se frustrando, né? Porque realmente não é algo que a gente faz do dia para a noite. Tem muita estruturação por trás disso para chegar nos exemplos que a gente está mostrando aqui, né? Enfim, acho que é isso. Oh, bacana. Marcelo, foi difícil chegar Olha, até... nós estamos aí já numa jornada aí de 10 anos, tá? 10 anos evoluindo, foi uma evolução pequena, pelo menos aí nos primeiros 6, 7 anos, a gente foi assim tendo um aumento muito mais de um desafio grande, né, de capacitar as pessoas para usar as ferramentas no primeiro momento. Desde 2014 a gente passou a tratar o BIM mais como realmente processo de trabalho nosso, e com um grande apoio da nossa área de inovação, nós evoluímos de uma maneira muito rápida de 2018 para cá, com um apoio importante da Autodesk, que trouxe, né, o BIM, que convenceu a gente a usar o BIM 360, e a Frasílio, fomos pioneiros no Brasil, por isso que o aspecto de inovação está muito presente nessa iniciativa. E a Frasílio, junto com a gente, topou esse desafio, e cada passo que a gente dá, a gente precisa provar, inclusive para a nossa diretoria, que aquele passo vai levar a gente para um resultado melhor, né? Ou tem o potencial melhor. Esse é um desafio comum dentro da filosofia de inovação mesmo. A gente tem a liberdade grande de experimentar, mas na hora de implantar mesmo tem que estar provado que a coisa funciona, e por causa disso a implantação vem se tornando cada vez mais consistente, inclusive, digamos assim, contornando questões de cultura, né? Porque o trabalho colaborativo exige bastante questão de transparência, de colaboração, de comunicação, e são coisas que a gente vem trabalhando junto com a implantação do BIM. Super legal. Vou fazer uma hipótese aqui. Imagine que eu fosse sócio de uma construtora tradicional, incorporadora construtora tradicional, que tem aqueles processos daquele jeito e que tem o pessoal também na média. E eu quisesse chegar no nível que vocês estão, talvez não precise dos 10 anos que o Marcelo falou, mas quanto tempo levaria para eu desenhar todos esses processos, capacitar passo a passo, evitando, vamos supor que eu tivesse 100% convencido e eu fosse o dono. Então, esse play político... A Frasílio sabe responder isso. Eles implantam em vários projetos de implantação, pode comentar um pouco disso aí. Vamos lá. Isso, naturalmente, a gente tem muito cuidado de colocar uma métrica desse tipo para até não gerar frustração, né? Mas depende principalmente do quê? Naturalmente do tamanho, da complexidade da empresa. Então a gente apoia, por exemplo, a Sabesp. A Sabesp é uma empresa extremamente complexa. Seria leviano eu chegar aqui e falar, não, beleza, em 6 meses a gente implanta o BIM aí, né? Então não é o caso. Mas normalmente, né, o que a gente vê? A gente vê ciclos de implantação aí começando por essa parte de mapeamento de processo, né, fazendo uma coisa bem estruturada, conhecendo o estágio atual da empresa, depois entendendo os objetivos dela, entendendo quais usos de BIM querem fazer, qual que é a realidade dela, né, como é que isso pode se aplicar. Depois passa por uma parte mais executiva, né, de
treinamentos, projeto piloto, toda essa questão, né, desenvolver procedimentos, tudo mais, a gente estaria falando aí de 6 meses, 1 ano, tipicamente, a gente já começa a conseguir colher resultados da implantação de BIM, né, e pensando, mais uma vez, nesse caminho bem estruturado, né. Naturalmente, uma empresa pode pedir um apoio pontual, né, já faço uso da ferramenta, quero ser mais produtivo no uso dela, ou quero integrar ela com uma outra, né? Então, aí são casos mais pontuais que a gente consegue atacar mais rápido. Bem legal. Bom, mas eu acho que a cultura, né, a Camila mencionou aí, né, o processo e gente vão ser, entre aspas, ou alavanca ou entrave, né? Nessa parte, tirando ferramentas, Camila, na parte de processos e na parte de gente, quanto tempo, como é que você vê os gargalos aí? O pessoal é resistente mesmo ou vocês já estão num nível aí que já está tudo funcionando às mil maravilhas? Eu vi, né, que é um consórcio, quer dizer, vocês estão trabalhando junto com uma outra empresa que não necessariamente está com a maturidade de tecnologia que vocês têm. Como é que é essa vida aí, trabalhando com fornecedores, trabalhando com parceiros que não estão no mesmo nível tecnológico de vocês? Na verdade, isso depende muito de projeto a projeto, né? Claro, internamente, vou ser sincera, a gente tem uma cultura de treinamentos e etc., para a gente poder alavancar essa tecnologia dentro da empresa, né? Então, são treinamentos, são compartilhamento de lições aprendidas e etc., sempre para manter uma cultura, de inovação e de abertura às tecnologias, etc. Claro, a gente sempre encontra uma certa resistência no mercado, independente de qual seja o setor, né? Agora, sobre lidar com níveis diferentes de maturidade, eu acho que é inevitável, né? Então, acho que até faz parte de quem está mais à frente alavancar o setor, né? De trazer isso para frente. Então, por exemplo, no case do aeroporto de Fortaleza, quando a gente decidiu fazer a implantação de um software, de uma plataforma que era de gestão de facilities em BIM, a gente precisou fazer uma organização de pessoas, treinamentos, capacitação e etc., muito grande. Primeiro porque as próprias instaladoras que iriam inserir essas informações dentro dos modelos, então a gente precisou capacitar essas pessoas, né? Então, tanto para mexer no processo, né, mexer na ferramenta, quanto para entender o processo de por que você está fazendo isso, né? Qual é o contexto geral, até um aprendizado interno e com o próprio cliente, né? Porque é uma coisa tão nova que, na verdade, todo mundo estava aprendendo junto. E aí a gente tinha que fazer essa questão de aculturamento, vamos dizer assim, com todo mundo. Então, desde os fornecedores que estão na ponta, até dentro do próprio consórcio, então, entre as empresas, as pessoas que estavam trabalhando no consórcio, até o cliente, né? Então, acho que faz parte. A gente ainda está muito longe de encontrar um mercado que está todo mundo muito maduro, né? A gente já tem projetistas que já estão muito mais avançados, a gente já tem construtoras que já estão avançadas na utilização, a gente tem incorporadoras que também estão, mas ainda assim, num contexto de um projeto, você acaba tendo contato com muitos stakeholders que nem todo mundo está no mesmo contexto, no mesmo nível de maturidade. Então, eu acho que faz parte do papel de quem está mais à frente alavancar o setor. É isso, essa é a opinião que eu tenho, na verdade. Aí já falando de gente ali, né, pegar a pergunta do Antônio aqui, ele está perguntando como é que é visto a figura do BIM Specialist e do BIM Manager, e daí podemos falar também de mão de obra, quer dizer, tem BIM Specialist, tem BIM Managers por aí no mercado? Como é que está essa questão de mão de obra? Como é que vocês sentem isso? Olha, o que eu sinto é que cada vez mais a gente tem pessoas com habilidades de BIM. Porque eu vou ser bem sincera que, assim, o que eu sinto de necessidade no mercado é o seguinte, a gente tem pessoas mais experientes que não têm o conhecimento da ferramenta, né, das ferramentas, tecnologia, mas elas têm uma experiência de coordenação de projetos e de obra, uma bagagem muito grande. Em compensação, a gente tem pessoas novas que, enfim, recém-formadas, etc., que têm uma habilidade muito grande com esse tipo de ferramenta, né? Então, para mexer com software, etc., gaming, realidade virtual, enfim, tudo isso. Então, a gente acaba tendo uma necessidade hoje de uma mescla de perfil desse tipo de profissional,
né? Então, essa pessoa que é muito jovem, que acabou de se formar, mas que tem muita habilidade nas ferramentas e agilidade com tecnologia, ela ainda não tem a bagagem que uma pessoa que já está há anos no mercado, trabalhando com obras, na construção, etc. Então, hoje, a gente ainda tem essa necessidade de mescla dos dois perfis, né? As pessoas que são mais experientes, mas que não têm tanta habilidade com a tecnologia, com as pessoas que têm bastante habilidade em tecnologia, mas ainda não têm muita experiência. O que eu enxergo para o futuro é que a gente vai acabar tendo esses profissionais mistos. Então, as pessoas que hoje estão entrando no mercado de trabalho e que já têm bastante habilidade com a tecnologia, elas vão adquirir essa experiência. E aí elas vão acabar tendo essa formação profissional que eu considero que é muito importante, né? Super legal. Acho que é bem interessante isso, e também. até o Marcelo ia falar aqui, pelo lado da Frasília, a gente tem um cuidado, justamente com esse ponto que a Camila colocou, que é muito relevante, em tentar traduzir esses treinamentos, né, essas capacitações que as pessoas precisam, para a realidade do fluxo de trabalho dela. Então, não é um treinamento ferramenta, é um treinamento do que ela vai desempenhar, a função que ela tem que desempenhar usando aquela ferramenta nova, né? Então, isso torna muito mais palpável para a pessoa, e ela aprende o que ela precisa para executar a função dela. E nesse sentido também a Frasílio e o Marcelo pelo lado do IE dele aí, que ele vai até falar, a gente está com uma iniciativa bem legal aí, né? É, isso mesmo. Nós promovemos um curso de especialização através do Instituto de Engenharia. Especialização em BIM aplicável à construção, né? Aplicável a obras de infraestrutura. Sobre como é visto o profissional, né, o especialista em BIM ou o BIM manager, vou falar, a gente tem contratado, tem buscado no mercado profissionais, né, com esse tipo de expertise, e à disposição não tem. Existem muitos no mercado, mas todos estão trabalhando em empresas grandes e todos têm grandes responsabilidades. Não é fácil achar um aí dando moleza, né? Não tem, né? Uma outra coisa, eu não acredito muito num especialista bem recém-formado, tá? Pode até ser que ele se apresente dessa forma, mas eu acho que a pessoa tem que ter aí um pouco de vivência em construção, né? Porque o BIM é muito amplo, vocês viram, como a Camila mostrou, cobre, né, todo o ciclo de vida do empreendimento. Então você vai ter especialistas BIM em diferentes etapas. Então, por exemplo, eu particularmente, busco no mercado especialistas BIM com experiência em construção e de preferência construção pesada, que é mais raro ainda de se encontrar. Tá? Mas são profissionais hoje que há uma carência grande, eles são importantes, tá? E a gente quer eles até para ser multiplicadores internos, porque todos os nossos profissionais, eles precisam pensar em BIM, porque, queira ou não, eles não tem para onde fugir, eles vão estar, de alguma maneira, inserida nisso, né? E os especialistas são os que nos ajudam a catalisar isso aí dentro da empresa. A gente tem duas perguntas bem técnicas aqui, vamos ver como é que vai ser a resposta. Aí é com o Diego e com a Camila. Hein? Mas eles estão assim, o que vocês pensam sobre a criação de famílias e a construção das informações inseridas nas famílias? E a outra é como é que é feita a compatibilização entre os programas 3D, que nem o Civil 3D e o Revit, e a infraestrutura, né, no Civil 3D. Bom, se também ficar muito fora, depois a gente procura a resposta e manda. Não, vamos por vez aí, eu vou falar da compatibilização aqui, e depois acho que a Camila também consegue dar uma força com a das famílias. Então, a questão de compatibilização aí é um desafio, principalmente se a gente estiver falando, por exemplo, de projeto de obra de arte. A gente sabe que tem vários componentes do projeto de obra de arte são pelo lado do civil, né? E outros são pelo lado do Revit. Então, essa integração, estabelecer uma interoperabilidade ali que seja viável em tempo de projeto, é um ponto bem importante, né? Naturalmente, as fabricantes de software, elas têm integrar mais esses mundos, né? E isso vai auxiliando. Mas a grande realidade é que tem que ser avaliado. Você pode agora lançar mão de uma utilização de um Dynamo, por exemplo, com Revit, criar rotinas automatizadas que vão te facilitar essa integração. O Dynamo também está disponível para o Civil 3D agora, mas naturalmente você também pode fazer os processos de importação e exportação manual, definir bem os limites de batelada de cada software, né? E garantir que você tenha a referência de um no outro para você garantir a extração de documentação necessária e o desenvolvimento do projeto vendo a outra disciplina. Legal. Camila, quer comentar um pouco sobre essa questão de criação de famílias? Claro, comento sim.
Na verdade, quando a gente fala sobre a criação de famílias, eu acho que a gente tem que definir aonde a gente quer chegar com a utilização de BIM, né? Então, é muito importante que quem está começando, etc., trace um plano de qual que é o objetivo de utilização. E aí, a partir desse plano de utilização, você começa a definir quais são os parâmetros das famílias que vocês estão criando, né? Por exemplo, a gente, dentro da Método, a gente não cria famílias, porque a gente não desenvolve projetos, enfim, a gente sempre contrata os projetos, ou muitas vezes o cliente já vem com o projeto contratado. E aí, eu acho que nessa questão de você definir qual que vai ser a sua utilização de BIM, que você parte para o seu nível de desenvolvimento, né, o seu LOD de cada família, bem como os parâmetros que você vai inserir. Eu acho que isso varia muito, assim, eu vou querer usar até a operação e manutenção, então essa família ela vai ter uma estruturação para poder inserir esses parâmetros, ou não, de repente eu quero fazer uma criação de famílias apenas para compatibilização de projetos e para emissão de documentos, enfim. Acho que isso varia muito da utilização que cada um vai ter, e por isso que eu digo que é importante você definir isso num plano, para você não sair criando um monte de família e depois lá na frente descobrir que, putz, faltou um parâmetro, faltou alguma coisa, ou criou um monte de família super detalhada e depois você junta tudo isso num modelo que ninguém consegue abrir, ou você cria um monte de bloco que um monte de formas geométricas que não tem nenhuma informação e que lá na frente você descobre que vai precisar, enfim. Acho que não tem uma resposta correta de faça assim ou faça assado. Defina o que você quer, qual é a utilização que você vai ter, e aí você traça o seu plano de elaboração das famílias. Legal. Bom, olhando vocês, né, com BIM implantado, funcionando, parece que fica claro o benefício ali, né? Em compensação, um monte de gente no mercado, que a gente conversa, eu não tenho BIM, é caro, é demorado, é difícil, eu não preciso, etc. e tal, e segue o enterro, né, que a gente já conhece. Então, do ponto de vista de vocês, que estão sentados numa ponta que o negócio está funcionando, como é que vocês justificaram internamente, como é que vocês construíram esses quick wins e provaram que dava retorno, assim, né? Como é que a gente pode, o cara que está começando, o cara que está querendo começar, o cara que é cético, como é que a gente pode falar para eles aqui, ó, mostramos aqui, existe, tá na prática, né? Então, o aeroporto está lá, a fábrica está lá, a estação está lá, quer dizer, isso aí a gente mostrou aqui, mas o caminho é longo. O que vocês acham, como é que facilita esse caminho? Como é que facilita internamente o caminho? Olha, é até engraçado isso que as pessoas sempre comentam, né? BIM é demorado, BIM custa mais caro. Eu acho que eu ouço isso há mais de 5 anos na minha vida, né? Eu tenho 2 comentários para fazer especificamente sobre esse comentário, né? Sobre essas frases. Então, primeiro, o BIM é mais demorado. Gente, de fato, o BIM demora mais. Mas por que ele demora mais? Porque você precisa ter uma qualidade de projeto maior, né, na etapa da elaboração daquele projeto. Então, o que antes, que nem naqueles exemplos que a gente mostrou, o que antes você conseguia emitir em várias pranchas 2D, que você não conseguia identificar qual que era a interferência que aquilo tinha com outras disciplinas, ou você não conseguia visualizar aquilo tridimensionalmente, era fácil emitir uma prancha mais rápido, claro. E aí você teria essa dificuldade de execução lá na obra, você ia descobrir isso em campo. Então, a partir do momento em que você tem uma elaboração de projetos de forma colaborativa, as disciplinas trabalhando em conjunto, você começa a ter uma qualidade melhor, inevitavelmente isso vai demorar mais. Mas por quê? Porque você está gastando uma energia maior numa etapa que é antes da etapa de construção e que você vai deixar de gastar esse tempo lá na frente. O problema é que as pessoas elas têm uma cultura de não enxergar isso, né? Hoje demora mais, então o BIM demora mais. Sim, mas ele demora mais por quê? Tem os motivos. E a mesma coisa em relação ao custo, né? Então, hoje ainda existe uma diferença de preço sobre a contratação de projetos em BIM ou uma contratação de projetos em 2D. Não com todos, ainda. Já temos projetistas no mercado que, independente do que você peça, eles vão cobrar o mesmo preço porque ele vai desenvolver em BIM. A questão aqui, número 1, claro, as pessoas que tiveram que fazer um investimento nisso, de alguma forma, precisam ter um retorno do seu investimento, né? Então, softwares, treinamentos, capacitação, próprios hardwares, etc. Então, de fato, as pessoas vão acabar cobrando isso para poder ter um retorno do investimento mais rápido. Por outro lado, eu acho que num futuro não muito longe, a gente não vai mais ter essa de, eu vou contratar projetos em BIM ou em 2D, vai ser tudo em BIM,
entendeu? Tipo, antigamente a gente não contratava projeto, você quer na prancheta ou você quer no CAD? Ah, tá, na prancheta eu vou comprar mais barato, no CAD eu vou comprar mais caro. Não existia isso, todo mundo contratava um projeto, todo mundo fazia em CAD. Então, é que a gente está passando por um momento de transição, né? Então, essa transição ainda é meio conturbada e tal. Mas daqui para frente não vai mais ter isso. No futuro a gente vai colocar projetos, ponto, vai ser tudo em BIM. Não vai ter, gente, BIM é mais caro, BIM não é. Ponto. Em relação aos quick wins, é basicamente o que eu comentei sobre os passos, né? Então, você definir qual que é a sua estratégia, quais são as suas utilizações, o que você busca com a utilização de BIM. Então, gente, BIM não é para ser bonito, BIM não é para ser legal, BIM é para ser útil. Então, qual é o objetivo que você tem? Eu quero diminuir prazo, eu quero ser mais assertivo em relação aos prazos, ou eu quero ter um orçamento mais acurado, ou eu quero ter um controle maior do escopo com o contrato do cliente, eu quero ter um controle maior da gestão da minha obra. Enfim, qual que é o seu objetivo? Definindo isso, você precisa traçar quais são os seus quick wins no sentido de dar baby steps, né? Então, tá, primeiro vamos fazer uma coisa, vamos fazer primeiro o orçamento, vamos levantar as quantidades, vamos fazer uma compatibilização e por aí vai, porque se você tentar abraçar o mundo, você vai acabar se frustrando, porque é muita coisa, é muita informação, é muito processo, é muita estruturação. Então, a minha dica que eu tenho para falar sobre BIM é mais demorado, BIM é mais caro e sobre quick wins é mais ou menos isso. Olha, muito legal, muito legal. É um pouco difícil falar alguma coisa depois disso tudo que a Camila falou aí. Eu concordo totalmente, tá? Mas assim, digamos, você está no zero total, né? Vai começar do nada e você ouviu dizer que é muito caro, não sei o quê. Faz o seguinte, minimamente, uma sugestão que eu faço para os empresários ou para os profissionais que querem entrar nesse mundo, vai estudar o BIM. Olha, tem muitos cursos bons no mercado, muitos pós-graduações, cursos técnicos, tem vários tipos de cursos. Vai estudar. Entende até onde o BIM chega. Com isso, você consegue identificar, né, fazer um paralelo em relação ao seu processo vigente na empresa. E aí você vai ter mais elementos, subsídios, para tomar uma decisão. E o que a Camila falou, eu gostei dos baby steps aí. É legal, acho que eu vou usar esse termo aí. Tá? É isso mesmo. Vai devagar, mas tenta conhecer o processo. Mas não só conhecer assistindo as palestras são boas. Mas faz um curso mesmo, um curso de uma pós-graduação, um curso de especialização. Tem várias empresas, né? Se for uma empresa maior, né, que eu penso assim, pode contratar a Frasílio para ajudar, mas não é necessário, tá? Desculpa aí, Frasílio. Se você é uma empresa menor, você pode investir minimamente na capacitação dos seus profissionais chaves, né, para poder conhecer e aí ajudar. Outro comentário que eu faço é assim, realmente, se você for partir para uma ferramenta, como a ferramenta da Bentley ou da Autodesk, né, que são grandes empresas de classe mundial, são ferramentas que exigem um grande investimento. Mas para você praticar BIM, você não precisa estar preso nessas ferramentas, tá? Existem muitas ferramentas interessantíssimas, com preço muito acessível, que pode até ser contratado por períodos menores, né, assim, subscription, que são acessíveis. Eu tenho exemplos. Eu estou até querendo promover aí uma palestra no Instituto de Engenharia para mostrar um case de uma empresa pequena que usa o BIM de uma maneira excepcionalmente boa e válida. Então, para mim, isso é um mito, tá? Um mito de que o BIM é caro. E não é caro. Além de trazer resultado, não é caro, tá? Quase que, para mim, isso é quase como uma muleta aí para a pessoa não implantar. Só que tem que tomar cuidado, porque olha, a curva de mercado está virando aí. As empresas que não entrarem no BIM estão correndo risco. Ô Marcelo, podemos fazer junto essa palestra aí dentro dessa nossa trilha, que nem eu falei no começo, a gente tem uma trilha de conhecimento na área de projetos. É que eu ainda não convenci o empresário. Então tá bom. Senão eu já tinha feito essa pergunta, porque várias vezes eu já ouvi essa pergunta, tá? Mas eu vou convencer o empresário, a gente leva o engenharia e traz para cá também para o cara. É muito interessante o que eles fazem. Muito interessante mesmo. Tá bom. Bom, a gente já está estourando no nosso tempo, né? O público está resistindo aí, quase ninguém foi embora, então é sinal de que estão interessados, né? Tem alguma pergunta aqui que eu acho que dá para responder off-site aí, que está perguntando, mas também se o dia quer responder de bate-pronto, se vocês fazem implantação no Canadá. Tem uma outra pessoa que, não sei se ele está na Itália, ou se ele voltou da Itália, mas ele fala aqui que trabalho na Itália há alguns anos e quando saí do Brasil quase é uma lenda. Parabéns para vocês aí, super bacana. Então,
Tem essa questão lógico. internacional aí, não sei se quer responder, Diego. Né? No Canadá é implementation, na Itália é o quê? Implantazione? Não sei. A gente vai daí, vamos embora. Olha, o Diego, quantos idiomas você fala aí? Só, italiano não, só 4 por enquanto. O Diego é um poliglota, ele implanta. Se estiver no Japão, pode vamos lá. contratar. No Japão, já não sei. Não, legal. Bom, acho que vamos caminhar para os nossos recomendações finais aí, então eu queria passar para o Marcelo e para o Diego aí para eles falarem um pouco mais aí do que eles acham aí para ser as últimas palavras, mas dicas, sugestões, etc e tal, depois para a Camila. Bom, vamos lá. Eu acho que da minha parte eu gostei principalmente dessa pergunta aí sobre o custo da implantação, né? Eu acho que tanto as respostas da Camila quanto do Marcelo foram muito valiosas e eu deixo essa mensagem também. Procure entender mais sobre o BIM e limite o escopo do uso do BIM dentro da sua empresa, né? Valide para que você quer usar ele e faça uma coisa gradual, né? Baby steps. Então, você não precisa abraçar todos os usos do BIM ao mesmo tempo, aí sim realmente vai ficar muito complexo, muito caro, muito dispendioso, mas vá aos poucos, que certamente, assim como a Camargo falou aí no trajetória deles de 10 anos usando BIM, eles vão vendo cada vez mais benefícios e indo para passos cada vez mais largos, né? Eu acho que essa é uma grande dica que fica aí da apresentação. Legal, Diogo. Marcelo? Eu não tenho bem últimas palavras, só quero agradecer ao Magnus, à Mariana, né, pela oportunidade de vir aqui compartilhar um pouquinho da experiência, né? Existem muitos eventos que falam sobre BIM, que cada um com um ponto de vista diferente. Caso algum de vocês que estão aqui acompanhando a gente ainda não tenham visto, fiquem atentos. Tem bastante evento interessante que cada um mostra aí um lado, né? E a soma de todas essas experiências ajuda a gente a formar um juízo aí. E toma aí, o Magnus, sempre à disposição aí para contribuir no que for necessário. Obrigado. Camila? Pessoal, acho que eu falei basicamente a minha opinião, eu expressei em algumas perguntas, mas basicamente é aquilo que eu falei. Acho que para quem está pensando em implantar BIM, eu acho que o foco é pensar naqueles 3 pilares que eu comentei, né? Processos, ferramentas e pessoas. Então, se você não tiver esses 3 pilares, você inevitavelmente pode falhar. E aquela questão dos baby steps que eu comentei, que o Marcelo até comentou que gostou e tal, mas é basicamente isso, tem que definir qual que é o objetivo da sua utilização, para daí você traçar quais são as suas metas, e aí você vai fazendo metas menores até alcançar uma meta maior, né? Então, claro, esses cases que a gente mostrou são cases que a gente desenvolveu nos últimos 10 anos da método, então, como eu comentei, não é do dia para a noite, então tenham paciência, tenham calma, não é assim, hoje, amanhã eu já vou sair entregando todas as dimensões de BIM, mas eu acho que esse tipo de evento serve justamente para fomentar a cadeia, né? Então, mostrar coisas que deram certo, incentivar, tirar dúvidas, que nem aquilo que eu comentei, as empresas que estão mais maduras nesse sentido, elas têm meio que o papel de alavancar o setor dessa forma, né? Então, mostrando, etc. Blá. Claro, nem tudo são flores, né? Não vamos dizer a gente apanhou muito em vários processos, esse próprio processo de implantação de operação e manutenção no aeroporto de Fortaleza, com certeza a gente tirou várias lições aprendidas que para uma próxima implantação a gente já não vai passar. Mas é assim que funciona com todo mundo que está inovando no mercado, né? Esses são os ônus e bônus de você trabalhar com inovação e novas tecnologias. Basicamente é isso. Legal, muito obrigado. Bom, queria agradecer individualmente, né? Diego, Marcelo, Camila. Achei que foi um bate-papo super legal aqui, difundimos conhecimento, vimos aqui na prática, ali, né, ao vivo, em 3D, 4D, 5D, 6D até, o BIM funcionando, quer dizer, não é um mito, quer dizer, tem uma realidade. Descobrimos também que tem um caminho longo a ser trilhado para chegar lá, que inevitavelmente vai passar por revisão de processos e formação de gente. Pelo visto, não tem tanta mão de obra disponível assim, então, para quem é começando aí, vale a pena estudar BIM, vale a pena se informar mais, e o inverso é verdadeiro. Para quem está só estudando BIM,
ficou claro aqui também que tem que ter um pouco de experiência prática, não adianta só manjar da ferramenta, porque na hora do vamos ver lá, a compatibilidade, tudo, vai ter que saber um pouco de obra, vai ter que saber. Então, acho que isso aí vem com a prática. Mas acho que foi muito gratificante para a gente a participação de vocês, foi muito legal. Queria também para o nosso público agradecer, eu sei que o pessoal vem da jornada diária, depois ainda migra mais 1 hora depois do fim do expediente para acompanhar os conteúdos, então, muito obrigado pela participação de vocês, e deixar aqui a dica que a gente está fazendo, esses eventos a cada 2 semanas, então, daqui 2 semanas, no dia 12, a gente vai ter um evento aí focado na área de canteiros, não mais na área de projetos, a gente vai falar bastante sobre a parte de automatização nos canteiros, e depois a gente volta na parte de projetos daqui 1 mês, mais ou menos. Então, se conectem com a gente, fiquem ligados nas nossas redes sociais e vamos seguindo em frente aí, difundindo conhecimento e melhorando a nossa engenharia. Muito obrigado a participação de vocês, muito obrigado a participação de todos e tenham uma boa noite. Um abração.